Você vai fazer o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais? Precisa de orientação para a prova de informática nessa reta final? Eu, professor Paulo França, trabalho com informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje, eu vou te dar dicas sobre alguns pontos do edital e, é claro, resolver com vocês questões da banca Selecom, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar com a Selecom. Concurso Polícia Penal de Minas Gerais, reta final, informática, professor Paulo França. Sempre lembrando, organizadora do concurso é o Instituto Selecom, 2.420 vagas, uma delas, palavra tem poder, vai ser sua. Aproveita e escreve no vídeo aí para o tio Paulo de qual cidade você está assistindo essa aula. Remuneração inicial, R$ 4.631,25. Se liga na data da prova, dia 16 de janeiro de 2022. Mas é claro que você vai ficar ligado, principalmente nesta reta final, alguma possível alteração do Instituto Selecom. Então tem que entrar lá diariamente na página da organizadora para verificar se está tudo ok e a data está mantida. Ao que tudo indica, vamos ter a prova realmente no dia 16 de janeiro. Dá uma olhadinha no edital de informática da Polícia Penal de Minas Gerais. Ele é composto por 5 itens básicos. Olha só. Conceitos de internet e intranet. Meu aluno, não se iluda. Isso aqui é matéria de rede. Ou seja, precisamos entender de protocolos, formas de conexão e princípios fundamentais da comunicação em rede. Então, fica de olho, porque esse edital aqui de bobo só tem a cara e o G de andar. Olha o item número 2. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Para tudo. Tem muita gente, e que não é o seu caso, porque você já é aluno do tio Paulo a partir de agora, que não vai estudar a parte de segurança. Ah, eu não estou vendo escrito ali no edital. Procedimentos associados à internet e intranet incluem os procedimentos de segurança. Então fica de olho que esse assunto está escondidinho no edital da Selecom. E ela cansou de pedir nas suas provas princípios como, por exemplo, criptografia, que é a codificação das informações. Não se iluda, esse edital permite a abordagem da parte de segurança da informação. Nem respira, vem comigo. Confere comigo na sequência. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação e correio eletrônico. Muito interessante você estudar para a prova a questão do navegador Mozilla Firefox, do Google Chrome, do Internet Explorer. Então é interessante cercar os navegadores no dia da prova. Princípios fundamentais relacionados a correio eletrônico. Tem que estar ligado naquela história de com cópia oculta, com cópia, quem que você responde no correio eletrônico. Princípios fundamentais relacionados a esse assunto. Chama a sua atenção também para o item número 3, Sistema Operacional Ambiente Windows. Meu aluno, reta final, matéria de informática, prova da Polícia Penal chegando, você não vai dar bobeira na matéria de Windows e não vai deixar de estudar o painel de controle do Windows. Ele tem uma série de controladores, você tem que saber o nome do controlador, o desenho do controlador e a função. Ah, professor, mas aí é tudo, exatamente isso. Nós estamos indo para a prova para buscar uma vaga no concurso da Polícia Penal, porque aluno do tio Paulo não participa de concurso. Aluno do tio Paulo está lá para buscar uma das 2.420 vagas desse concurso. Então, se liga, painel de controle do Windows. Agora, uma das maiores partes do edital de informática da Polícia Penal. Edição de textos, planilhas e apresentações. Ambiente Office e BR Office. Quando fala nisso no ambiente Office, nós estamos falando de Word, Excel e PowerPoint. Word, editor de texto, Excel, planilha eletrônica e PowerPoint, editor de apresentações. No Word, se liga nos atalhos de teclado. No Excel, nas funções.
nos cálculos. Talvez a parte mais complicada da prova Selecon venha de planilhas eletrônicas. E no PowerPoint se liga muito também na questão das guias e dos atalhos de teclado. É muito semelhante a maneira da organizadora cobrar as matérias de Word e de PowerPoint. Isso no pacote Office, porque se estivermos falando do BR Office, do LibreOffice, o editor de texto já passa a ser o Writer, atalhos de teclado se liga no assunto. Planilha eletrônica passa a ser o Calc e apresentações o Impress. Então, se liga que tem 2 pacotes de escritório na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. E a grande surpresa, noções de videoconferência. É importante você saber a conceituação, os princípios básicos de programas como Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meeting e outros no aspecto básico no que diz respeito à videoconferência. É um tema novo nas provas de algum tempo para cá, principalmente em virtude aí da pandemia, a videoconferência ganhou muita força, inclusive nos editais de informática para concurso público. A partir de agora, eu vou resolver com vocês questões da banca Selecon. Vocês vão perceber a característica dessa banca e como ela costuma formular suas questões. Eu trabalho com concurso público há mais de 20 anos e te falo de uma forma muito objetiva. Se você não se preparar de forma profissional para as provas da Selecon, você chega lá e tem sérios problemas. Não é a prova mais difícil do Brasil, mas você tem que entender quais são os princípios fundamentais da Selecon na organização das suas questões. A partir de agora, é sangue no zóio, vem com o tio arrebentar com a banca Selecon. Nem respira. Primeira questão que eu separei para vocês caiu no concurso da Prefeitura de Campo Grande. Vamos lá. A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte LibreOffice, BR Office. Pessoal, oi, tem Calc na nossa prova? Te mostrei aqui no edital que em planilhas eletrônicas, você tem o editor de a planilha eletrônica Calc. Tem a planilha eletrônica Calc e tem a Excel também. Essa questão especificamente é uma questão de Calc. Vamos lá? A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte LibreOffice. Então é muito comum a Selecon mostrar uma imagem e, de acordo com essa imagem, executar as perguntas sobre os cálculos. Vamos lá? Em D5, o que tem em D5? D5 tem o valor 41. Foi inserida uma expressão que determina um maior número dentre todos nas células A3, B3, C3 e D3, usando a função maior. Então está te perguntando o seguinte, entre as letras A, B, C e D, qual tem a fórmula inicial para que necessariamente eu possa obter o resultado 41, que é o maior número, repara, entre A3, B3, C3 e D3. 38, 16, 41 e 27, o 41 é o maior. E está te perguntando qual dessas fórmulas fez isso. Faz uma coisa para o tio Paulo, corta para mim a letra C e corta a letra D. Por quê, professor? Por um motivo simples. Quando você usa a função maior ou a função menor, você precisa usar um critério. Ou seja, eu quero o quê? O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Se eu estivesse usando a função máximo ou a função mínimo, por exemplo, eu não precisaria de critério. Mas quando eu uso a função maior e a função menor, eu necessito de critério. Então, olha só, a letra C não tem critério, a letra D também não tem critério. Elas só indicam um intervalo, mas não falam se é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Por isso as letras C e D já começam necessariamente erradas. Elas só colocam um intervalo e não colocam um critério. Então, professor, tanto na letra A quanto na letra B as fórmulas estão certas aqui, ó, para obter o maior valor? Perfeito. Com a função igual maior A3, 2 pontos, D3 com o critério 1, eu iria obter o resultado 41, que é o maior valor, o primeiro maior valor entre A3, B3, C3 e D3. Ou seja, se eu quisesse o segundo maior, eu ia colocar aqui o número 2. Terceiro maior, o número 3. Quarto maior, o número 4. Mas como a questão pede o maior número, então o critério tem que ser o número
1. Agora vamos passar para de baixo. Em D7 foi inserida a expressão igual mod D5, ponto e vírgula 2. O que a função mod faz? A função mod calcula o resto de uma divisão. O que tem em D5? D5 tem o valor 41. Fala para o tio Paulo, quanto que dá? 41 dividido por 2. 41 dividido por 2, professor, dá 20,5. Eu sei, mas a função mod, ela não trabalha com essa vírgula aqui, ó. Ela trabalha com valores inteiros. Então, vamos refazer a divisão? 41 dividido por 2 é igual a 20 com o resto 1. O papel da função mod é justamente esse: colocar inteiros, distribuir os inteiros e calcular o resto de uma divisão. Se eu estivesse dividindo normalmente, 41 por 2 é igual a 20,5. Mas com a função mod, não. Ela pega o valor, divide até chegar a números inteiros para cada um e calcula o resto de uma divisão. Com a função mod, 41 dividido por 2 é igual a 20 inteiros para cada um, com o resto 1. Ou seja, chegamos na resposta correta, que é a que traz a função maior com o critério 1 e, no caso da função mod, o resultado de D7, o resto 1. Crava para o tio Paulo, Selecom, Prefeitura de Campo Grande, questão número 1. Resposta correta é a letra B de bola. Questão difícil para o meu aluno que está executando a sua preparação para a Polícia Penal de Minas Gerais? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que exige preparação profissional e, é claro, saber as funções e saber os macetes da banca Selecom. Se você entender o porquê que você errou, se eventualmente errou, já está valendo, você já ganhou essa aula. E não esquece de colocar nos comentários desse vídeo de onde é que você está falando e aproveita de uma vez e já coloca lá, uma vaga é minha. Nem respira. Vem comigo. Questão número 2, Selecom, Prefeitura de Campo Grande. No Microsoft Impress. Professor, oi, tem esse negócio de Impress no nosso edital? Claro que tem, vamos voltar lá no edital. Tá aqui, ó, edição de textos, planilhas e apresentações, ambiente Office e BR Office. Programa para apresentação no ambiente Office é o PowerPoint e no ambiente BR Office, LibreOffice, é o Impress. Vamos lá? Então, software de apresentação na suíte 7.03.1, 64 bits, versão em português. Para exibir uma apresentação de slides, existem dois modos. Bom, vamos lá. A questão, ela pede sobre atalhos de teclado. No meu curso, para a Polícia Penal de Minas Gerais, tem lista de atalho para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, para o Writer, para o Calc, para o Impress. A gente tem que cercar esses atalhos, beleza? Vamos ver então o que está dizendo o seguinte. Iniciar, exibir uma apresentação de slides, existem dois modos. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Imagina que você tem uma apresentação com 80 slides. E neste momento você está no slide número 47. Presta atenção. A partir do começo, por meio de uma tecla de função. Então, eu tenho uma apresentação suposta com 80 slides e gostaria de iniciar essa apresentação a partir do slide número 1, do começo. Qual seria o atalho de teclado para isso? Facinho, facinho. O atalho de teclado para iniciar uma apresentação a partir do começo, a partir do primeiro slide, é o atalho de teclado F5. Então, a gente já matou o que ele está pedindo primeiro. A partir do começo é F5. Agora olha embaixo. A partir do slide atual, por meio da execução de um atalho de teclado. Então, se eu tenho uma apresentação com 80 slides, neste momento estou no slide número 47 e aperto a tecla F5, eu vou começar a apresentação no primeiro slide, ou seja, do começo. Agora, se eu quero iniciar a apresentação a partir do slide atual, ou seja, aquele que eu estou, facinho, facinho. Você pressiona o atalho de teclado Shift mais F5. Enquanto o F5 começa a partir do primeiro slide, o Shift mais F5 começa a apresentação a partir do slide que você se encontra.
Crava para o tio Paulo, Selecom, Prefeitura de Campo Grande. Questão número 2, resposta correta é a letra D de dado. Mas vamos passar pelos outros atalhos para ficar bem caprichado para você. Se você pressiona a tecla F3 no Impress, o que acontece? Lá no Impress tem o menu Formatar. Você apertando o atalho de teclado F3, você está abrindo o seguinte recurso, ó, com o seguinte caminho: Formatar, Agrupar, Entrar no grupo. Se você clicar em Formatar, Agrupar, Entrar no grupo, você pode fazer isso também pelo atalho de teclado F3. E se eu pressionar Ctrl mais F3, é a mesma coisa que clicar em Formatar, Agrupar, só que agora sair do grupo. Enquanto F3, Formatar, Agrupar, Entrar no grupo, Ctrl mais F3, Formatar, Agrupar, sair do grupo. Se liga. Professor, e o atalho de teclado Ctrl mais F5? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar ou ocultar uma barra lateral. Perceba, eu faço assim nas minhas aulas, o meu curso para a Polícia Penal é assim, eu apresento para você a questão correta, te explico por que ela está certa, mas a gente não deixa de passar também pelas outras para verificar por que elas estão erradas. Ou seja, preparação profissional para você buscar a sua vaga no concurso da Polícia Penal. Crava para o tio Paulo, Selecom, Prefeitura de Campo Grande, questão número 2, resposta correta, letra D de dado, nem respira. Item número 3, Selecom Ingepron. Uma das características de serviços de correio eletrônico. Professor, tem correio eletrônico na nossa prova lá da Polícia Penal? É fácil, é só você pegar o edital e verificar o item número 2. Dentro do item número 2, você chega no 2.1 e você vai achar princípios fundamentais de correio eletrônico. Vamos lá? É uma questão de correio eletrônico, mas que mistura com a matéria de rede. Fica ligado. Uma característica dos serviços de correio eletrônico, como o webmail, vem a ser, letra A, permitir anexar arquivos aos e-mails, independentemente do formato e do tamanho, para tudo. Meu aluno, independentemente do formato e do tamanho, não. Porque cada provedor, cada gerenciador vai determinar limites de tamanho quanto ao e-mail que você está enviando para lá, ou quanto ao e-mail que você está enviando para um determinado destinatário. Por exemplo, no Gmail, o limite de tamanho do anexo pode ser 1. No UOL pode ser outro. No Yahoo pode ser outro. Então, não é independentemente do tamanho. Tem limite para isso. A letra A está fora. Vamos dar uma olhada na letra D. Armazena os e-mails oriundos da internet em uma caixa postal padrão do usuário de destino, padronizada como mensagens. Nada dessa padronização como mensagem, nada a ver. Então a letra D está fora. Letra C. Exige que os e-mails sejam criados conforme o padrão usuário domínio.com.br. Não exige não. Porque se você olhar o seu e-mail do Gmail, por exemplo, tem lá usuário pedro@gmail.com. Então ele não exige que os e-mails estejam armazenados, hospedados num servidor no Brasil. Essa afirmação não é correta. Letra B. Olha como é que a matéria de rede entra na prova da Polícia Penal. Emprega o protocolo. O que são protocolos? São normas, regras aplicadas no ambiente de rede. Emprega o protocolo SMTP para o envio de mensagens no trajeto de origem até o de destino. Vou te dar uma dica top sobre esse assunto agora. Quando você vai mandar um e-mail para alguém, por padrão, o protocolo SMTP cuida desse envio. Quando você vai verificar as mensagens que alguém te mandou, você tem o POP, que também pode ser referenciado como POP3, e também tem o IMAP. Ah, então entendi, professor. O SMTP serve para enviar o e-mail e POP e IMAP servem para verificar os e-mails que alguém me mandou. Perfeito. Qual é a diferença? Protocolo POP, para que você possa ver o e-mail, ele baixa isso para o seu computador. E o protocolo IMAP permite que você verifique a mensagem sem precisar baixar para o seu dispositivo. Então, já permite a verificação sem baixar. Se depois você quiser ir lá e baixar, você vai poder baixar com o IMAP também, mas ele não faz isso inicialmente. Dica forte para a prova. Esse aqui serve para mandar
e esses aqui servem para verificar o e-mail recebido. A letra B afirma que o SMTP serve para o envio. Certíssimo. Selecom Ingepron, questão número 3, resposta correta é a letra B de bola. Vamos que vamos. Questão número 4, Selecom, Câmara de Cuiabá. Um funcionário da Câmara Municipal de Cuiabá está acessando recursos da internet por meio do browser Firefox. Beleza. Professor, é importante a gente entender do edital e ter a preparação profissional. É possível que a prova faça perguntas sobre o Firefox? É possível sim, porque o edital, olha só, ele fala navegação, princípios de navegação. Como eu falei, é importante você estudar os navegadores mais utilizados por meio do Firefox em um microcomputador, versão desktop no Windows 10. Nesta atividade, realizou procedimentos listados a seguir. Durante a navegação em sites, executou um atalho de teclado para verificar o andamento dos downloads realizados e em andamento. Então, o que ele quer fazer? Ele quer um atalho de teclado que mostrem os downloads que já foram executados e aqueles que estão em andamento. Facinho, facinho. O atalho de teclado que faz isso para nós é o atalho Ctrl+J. Repara que a letra A e a letra D começam necessariamente com Ctrl+J, que é a pergunta número 1, e aqui está falando respectivamente. Até para chutar tem técnica. Então, o que você faz? Vai lá e corta a letra D e vai lá e corta a letra B. Corta essas duas alternativas. Primeira já está resolvida, é o Ctrl+J. Segunda, para finalizar, ele acessou a infraestrutura conhecida como webmail, que é verificar e-mail lá no provedor, e enviou uma mensagem na modalidade de cópia oculta. E, para isso, digitou o endereço de e-mail do destinatário em um espaço com um indicativo específico que sinaliza sua finalidade. Atenção, meu aluno, se eu usar o CC, significa com cópia ou cópia carbono. Significa que os e-mails que eu relacionar neste campo serão visíveis uns aos outros. Agora, se eu usar o CCO, que significa com cópia oculta, ou cópia carbono oculta, significa que os destinatários relacionados ali não serão visíveis para os outros. Então, o CCO atende à finalidade de cópia oculta. Crava para o tio Paulo falando assim: a minha vaga vai acontecer no dia 16 de janeiro de 2022. Crava para o tio Paulo. Questão número 4, Selecom, Câmara de Cuiabá, resposta correta é a letra A. É o atalho Ctrl+J e CCO, que significa com cópia oculta. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Me siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre o meu curso da Polícia Penal MG, entre em contato com a minha equipe por meio do WhatsApp. Anota aí, 32 é o DDD 99907-1973. Você vai falar com a equipe da aprovação na Polícia Penal, você vai falar com a Malu e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Reta final de informática do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Preparação profissional para você literalmente arrebentar no concurso. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.